com a certeza da vitória, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todos que estão concordando, diz: amém. E graças a Deus, Pai. Deixa Deus te usar, meu filho amado. Entrega tudo. Amém, irmão? Amém, igreja? Saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Sem demoras, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Meu tecladista, não me abandone não, por favor. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Quem for encontrando, vai se colocando de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Êxodo, capítulo 16. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu com o seu sangue. Todos acharam? Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Amém? Vamos ler para ganharmos tempo? O título diz assim: Deus manda o maná. Versículo 1. E partidos dali, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio do deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e depois da congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera a nós que morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se fartar. Porque nos tens tirado para esse deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão? E então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam na minha lei ou não. E aconteceu que ao sexto dia, que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram de cada dia. E então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmurei contra nós? E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com quem murmurais contra ele? E as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Versículo 9. E depois disse Moisés a Arão: dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se enviaram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel,
e fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-lhe o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. E vindo os filhos de Israel, disseram-lhes uns aos outros: o que é isto? Porque não sabia o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer, e esta é a palavra do Senhor que tem te mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, e cada um tomará para si o que se acharem na sua tenda. 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos, porém medindo-o com o gomer, e não sobrava ao que lhe colhera muito, e nem faltava ao que lhe colhera pouco. E cada um colheu tanto que podia comer. E disse Moisés: não deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Amém, irmão? Pode se assentar, vou ser bastante breve. Uma palavra muito enigmática, que nos relata a respeito do povo de Israel, que assim que saíram do Egito, após acabar as suas provisões, após acabar os seus mantimentos, aquelas pessoas começaram a questionar a Deus sobre o que iriam comer, questionar a Deus sobre a respeito de sair do Egito e sentir fome no deserto. E eu quero iniciar essa ministração, essa palavra, lhe fazendo uma pergunta: o que você busca do Senhor? Qual é a provisão que você espera de Deus? Nessa passagem vamos ver que a Bíblia diz que o povo de Israel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés, o libertador, o homem que foi designado para libertar o povo de Israel daquela escravidão a qual eram oprimidos, sofria. E a Bíblia diz que quando Deus envia Moisés, Moisés retira com mão forte o povo de Israel do Egito, aonde Deus ali humilhava Faraó com as 10 pragas, aonde o Senhor se fez presente, guardando todo o tempo os seus filhos, para que não viessem ser atingidos das pragas, para que as pragas não viessem alcançar a casa do povo de Israel. E após o Faraó ser humilhado com seus deuses pagãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tira o povo de Israel de dentro do Egito e coloca no caminho para a terra prometida. E a Bíblia diz aqui nessa palavra que após partindo, depois de 15 dias, as suas provisões acabaram. Os alimentos que eles tiraram do Egito acabaram. As coisas que eles levaram para não sentir fome acabaram. E após aquele mantimento, as suas provisões terem acabado, em vez daquele povo orar ao Senhor, aquele povo foi murmurar ao Senhor. Aquele povo foi reclamar do que o Senhor tinha feito, ao ponto de dizer: será que não era melhor ter ficado no Egito? Será que não era melhor ter enchido as nossas barrigas com verduras, se fartado de carnes?
Ainda mais, eles chegam a falar que preferiam morrer na panela de carne do que morrer no deserto com fome. E trazendo para nossas vidas, nós vivíamos uma vida de escravidão, uma vida a qual desagradava a Deus. E quando aceitamos Jesus, Deus tirou o velho homem e transformou a nossa vida com um sinal de redenção, entregando o seu único filho para morrer na cruz, para que viesse dar a vida a mim e a você. Mas é bem verdade que todos nós passamos por deserto. Todos nós passamos por provações, por dificuldades, por aflições, por portas fechadas. E aqui, o povo de Israel, a primeira oportunidade que eles tiveram, quando as provisões que eles tinham guardado acabaram, em vez de voltar o seu coração para Deus, em vez de voltar o seu coração para o Senhor, eles murmuraram, questionando a Deus o porquê de estar no deserto e não ter o que comer. E a Bíblia diz que Deus, Ele ouviu, não as orações, mas Deus ouviu as murmurações dos filhos de Israel. E quando eu iniciei essa palavra perguntando para você qual era a provisão que você esperava de Deus, o que é que você almejava, o que é que você busca quando você vem para a igreja? O que é que você espera que o Senhor faça na sua casa? O que é que você espera que o Senhor faça no meio dos seus? No meio da sua família? No meio da sua parentela? O que é que você espera? E a Bíblia diz que aquele povo murmurava, questionava, reclamava de Deus. E então eles se reúnem, os anciões daquele povo, eles se ajuntam e vão até Moisés e Arão. E quando eles chegam lá, diante de Moisés, diante de Arão, eles questionam Moisés, dizendo: Moisés, nós sentimos fome. O que é que nós vamos comer, Moisés? O que é que os nossos filhos vão se alimentar? O que é que as pessoas que estão conosco, nossos gados, o que é que eles vão se alimentar? Como nós vamos sobreviver nesse deserto? E quantos de nós passamos por desertos? Quantos de nós se encontramos em alguns momentos de nossas vidas sem saída, sem provisão? Quantos de nós se deparamos com portas fechadas, com os céus cerrados? Quando nós achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, quando achamos que as nossas orações não estão sendo respondidas, quando abrimos a nossa conta e não tem nenhum real, quando abrimos a nossa despensa e não tem 1 quilo de alimento para trazer para a primícia, quando olhamos para a nossa despensa e não tem um pão para dar para a criança tomar café de manhã, quando as contas começam a bater na porta e não temos nem 1 centavo para pagar uma fatura, é aí que nós revelamos o nosso caráter diante de Deus. É aí que o Senhor verdadeiramente conhece o seu filho, é quando nós passamos por dificuldades. Mas nós sabemos também que nós temos que escolher em qual posição nós vamos estar. Se nós vamos estar na posição daqueles que oram e buscam e confiam no Senhor, ou se vão colocar na posição dos filhos de Israel que em vez de orar, murmuraram, duvidando do que Deus podia fazer. E quando olhamos para essa palavra, nós vemos que Moisés ele é enfático em dizer para o povo que quando ele murmura, não está murmurando contra Moisés. Quando eu e você murmura, nós não estamos murmurando contra os pastores. Quando nós murmuramos, não estamos murmurando contra os diáconos, contra as diaconisas. Porque da mesma forma que Deus ouve a nossa oração, Ele também ouve a nossa murmuração, irmão. Deus também ouve as nossas reclamações, os nossos questionamentos, as nossas indagações também são ouvidas por Deus. E eu quero te ensinar algo nessa noite,
que até nos momentos que achamos que não somos ouvidos, Ele está nos ouvindo. Porque a Bíblia diz que quando Ele está em silêncio, Ele trabalha. E se Ele está em silêncio e trabalha, Ele também ouve em silêncio. Porque muitas das vezes a nossa falta de confiança faz com que eu e você fale coisas que não queríamos falar. A nossa falta de confiança começa a imaginar coisas que não queríamos imaginar. Mas como Deus vai responder a você ou a mim, se eu e você, em vez de orar, estamos questionando, estamos murmurando? Muitas das vezes Deus está com a bênção para nos entregar e nós não temos a visão espiritual aberta para entender, para ver o que Deus está fazendo. Esperamos a despensa cheia, esperamos uma porta aberta, esperamos uma conta recheada, esperamos uma bênção em nossas mãos. Mas muitas das vezes só pelo fato de acordarmos, pelo fato de ter mais uma oportunidade de abrir os olhos e olhar para os nossos filhos, olhar para as esposas, para os esposos, para os nossos irmãos, para a nossa parentela, é uma dádiva de Deus estar vivo, é um milagre de Deus você estar de pé. E então Moisés responde para aquele povo e diz: vocês quando estão murmurando, não murmuram contra mim. Vocês quando estão questionando o porquê de não ter ficado no Egito, vocês não estão questionando a mim. Imagina, irmão, um povo que era escravizado 400 anos por desobediência. Então Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração do povo, levanta um libertador. E após levantar um libertador, Ele mesmo, o próprio Deus, humilha Faraó e os seus deuses pagãos. E nenhuma ovelha, nenhum animal, nenhum dos filhos de Israel é tocado pelas pragas do Egito. E isso aqui, irmão, estou falando de um povo que viu os milagres acontecer. É de um povo que há 15 dias atrás tinha atravessado o Mar Vermelho. É um povo que há 15 dias atrás tinha visto a última praga acontecer, os primogênitos morrerem pelo espírito da morte. Mas na primeira dificuldade, na primeira oportunidade, aonde eles olharam para suas dispensas e não tinha provisão, eles murmuraram. E não é diferente muitas das vezes de cada um de nós. Alguém por algum momento duvidou do que Deus podia fazer. Alguém por algum momento se sentiu sem saída. E Moisés ele fala: não é contra mim que vocês estão reclamando, não é contra mim que vocês têm que questionar. Eu estou ouvindo vocês, mas não é eu que trago pão para vocês comer. Eu estou ouvindo vocês falarem, mas não sou eu que faz codornizes descer do céu. Eu estou ouvindo vocês murmurarem, mas não sou eu que faz sair água da rocha. Somos milagres, irmão. A sua família é milagre, o seu esposo é milagre, a sua esposa é milagre, os seus filhos é milagre. Você e eu estarmos aqui hoje é milagre de Deus. Quando eu estava louvando, eu falei a respeito de se colocar de pé. Só em você pensar que tem pessoas agora que têm as pernas amputadas. Muitos ficaram tetraplégicos, paraplégicos, sem poder ficar de pé, sem poder se levantar. E deixamos as cargas dos nossos dias pesar no momento da nossa adoração. Deixamos a oportunidade de adorar ao Senhor passar em branco, como se viéssemos aqui bater cartão. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é confiança nele. Não é 90%, é 100% em Jesus. O que Deus espera de nós é que você, mesmo quando as portas estiverem fechadas, você não abra a sua boca para murmurar. É isso que Ele espera de mim e de você. E então a Bíblia diz que Moisés, ele ouve as reclamações do povo.
Moisés, ele ouve os questionamentos do povo, e após ouvir as murmurações do povo, ele vai em direção ao Sinai, e sobe para falar com Deus, e Deus se apresenta para ele e fala: Moisés, eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel, eu ouvi cada palavra que eles questionaram, cada palavra que eles falaram, eu ouvi. E então, por eu ouvir as murmurações, eu enviarei o maná todas as manhãs, para que quando o maná descer, vocês saberão que eu sou Deus de Israel. Mas uma palavra me chamou a atenção, meu pastor, é que da mesma forma que Deus ele envia o maná, Deus ele dá uma ordem. Ele diz: eu enviarei o maná, mas digam para os filhos de Israel não guardarem para o outro dia. Diga para os filhos de Israel não guardarem para o outro dia, porque eu no outro dia enviarei novamente. E o que mais me chama a atenção aqui é que quando Moisés ele relata isso ao povo, se você for ler a passagem mais um pouco, você vai entender, vai observar que o povo de Israel sabia que não podia guardar, sabia que tinha que confiar 100% em Deus, sabia que tinha que obedecer os mandamentos, a ordenança de Deus, aonde Deus disse: não guarde, que no outro dia eu vou prover novamente. A primeira vez que o maná desce do céu, pastor, eles pegam, se alimentam e guardam. A primeira vez que o maná desce, eles vão lá, catam o maná e guardam. Na primeira oportunidade eles desobedecem novamente o que Deus diz para não fazer. Não é diferente de nós, irmão. Quando eu falo nós, é o povo de Deus, é o servo do Senhor. Que Deus ele sempre nos ensina a confiar nele. Mesmo quando a gente tem as portas fechadas, precisamos estar cientes de que Deus vai prover. Em algum momento a porta vai se abrir. Em algum momento Deus vai enviar alguém para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa casa. Mas estamos preocupados, turbados nossos corações. Estamos com nossos pensamentos preocupados ao ponto de não lembrarmos que estamos na casa de Deus, de não lembrarmos que estamos aqui como adoradores, não como pedintes, mas como adoradores do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa confiança tem que estar exclusivamente nas mãos do Senhor. As nossas orações não podem ser turbadas pelas nossas preocupações. O quanto uma porta fechada pode influenciar no seu caráter diante do Senhor. O quanto a oração não respondida pode influenciar em quem você é na presença de Deus. Ou você é aquele que mesmo com a porta fechada continua adorando, ou você é aquele que só é crente, só é servo de Deus, só é adorador quando as coisas vão de vento em popa. E então Moisés vai, relata e diz: não guardem. No outro dia ele disse que vai mandar. No outro dia ele falou que vai prover novamente. E então pela manhã, quando eles acordam, quando eles saem na tenda, a Bíblia diz que todo o arraial estava coberto de maná. Todo o arraial estava coberto de provisão. Toda a casa de Israel estava cercada pelo maná, estava rodeada da provisão de Deus. E eu quero dizer para você que se você crê, se você confia 100% no Senhor, é impossível da sua casa não estar rodeada com a provisão de Deus. É impossível de Deus trazer você para cá, mesmo que na sua casa não tenha nada e Ele não prover para você se alimentar. É impossível. Um Deus que tem cuidado da sua igreja, um Deus que tem cuidado dos seus filhos, um Deus que tem cuidado do seu povo, um Deus que não deixou o povo morrer no Mar Vermelho, um Deus que proveu quando o povo achava que não poderia ser alimentado. Deus enviou o maná do céu e alimentou o povo de Israel, e disse para eles: não guardem. Mas
Ah, meu Deus. Mas o povo de Deus muitas das vezes perece. Perece porque desobedece. Perece porque não reconhece a grandeza de Deus. Perece porque não entende que um Deus que abriu o mar para enviar o maná é coisa pequena para ele, irmão. Você está entendendo o tamanho do Deus que você serve? Mas eles pegam, se alimentam seus filhos, alimentam a sua parentela, cada um que tinha na sua tenda, e por duvidar que no outro dia Deus enviaria de novo, eles vão e guardam. E trazendo aqui para a nossa vida, muitas das vezes temos medo de faltar para nossos filhos, temos medo de chegar ao final do mês e a fatura fechar e você não ter como pagar. E o medo, ele traz desespero, o medo, ele traz dúvida, o medo, ele traz questionamentos, o medo, ele traz falta de confiança. A Bíblia diz que quando eles guardam, a Bíblia diz que quando eles vão se alimentar, que eles pegam o maná está com moscas, com vermes, com larvas, está podre. E trazendo para essa palavra, seria muito fácil se você viesse só aqui hoje, já levasse a sua bênção para casa e não precisasse voltar aqui na terça-feira. Seria muito fácil se você viesse na terça-feira, recebesse a libertação e não precisasse voltar na quinta-feira. Mas o povo desobedeceu. O povo encheu as suas panelas com a provisão, e encheu a sua casa com a provisão, e no momento que eles acharam que não ia faltar, apodreceu. A provisão que eles achavam que não ia ter mais no outro dia, apodreceu. E muitos de nós estamos acostumados a vir só na terça e não vir na quinta. Estamos acostumados a vir na quinta e não vir no domingo. Mas se você quiser provisão na sua casa, todo dia temos que estar constantes na presença de Deus. Temos que buscar ao Senhor todos os dias temos que sair das nossas casas para ir buscar o maná. Todo dia de culto temos que estar aqui presentes como adoradores e servos do Senhor, porque nós sabemos que é só nesse dia que Deus vai enviar o maná. E a Bíblia diz que Moisés se enfurece. Moisés, ele fica enfurecido quando ele descobre que mesmo o povo saindo da tenda e se deparando com maná, ainda teve gente que guardou o maná para outro dia, aonde Deus disse: eu vou prover. Ah, meu Deus, mas a porta está fechada, eu vou prover. Ah, a minha conta está zerada, eu vou prover. E tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que se apavoram, e a partir do momento que se apavoram, acaba deixando a sua vida espiritual apodrecer. Não querem buscar, não querem encher a sua tenda com a presença, não querem encher a sua casa com a provisão, achando que no outro dia não vai precisar mais buscar ao Senhor, que no outro dia não vai precisar mais pôr o joelho no chão, que no outro dia não vai precisar mais fazer um jejum, no outro dia não vai precisar mais fazer oração. É isso que Satanás quer que você pense. É isso que Satanás quer que você pense, que somos santos ao ponto de não precisarmos virmos à igreja. E achamos que Deus é quem precisa de nós. Deus sem eu e sem você, Ele continua sendo Deus, irmão. A sua glória Ele não troca com nenhum de nós. Mas a partir do momento que eu sou cortado da videira, que é Jesus, a partir do momento que eu me distancio do Evangelho, a partir do momento que eu não tenho constância na presença de Deus, eu começo a morrer espiritualmente.
a minha vida espiritual começa a ficar podre. Eu já não quero mais buscar, eu já não quero mais adorar, eu já não quero mais jejuar, eu já não quero mais orar ao Senhor. E quando vamos se deparar, já estamos distante da presença. Quando vamos se deparar, já estamos distante do propósito, distante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está trazendo providência para nossas casas. O Espírito Santo de Deus, ele tem visto não as nossas murmurações, mas sim as nossas orações, entendendo que nós temos que confiar nele. Temos que confiar na presença do Senhor, irmão. Temos que confiar naquilo que Deus, ele disse que vai fazer. Se ele disse que vai abrir uma porta, ele vai abrir uma porta. Se ele disse que vai enviar o maná do céu, ele vai enviar o maná do céu. E não há Satanás na terra que possa impedir da bênção chegar até a sua casa. Mas a única pessoa que pode impedir da bênção chegar na sua casa é você. A dúvida, será que vai acontecer? Será que o milagre vai chegar? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está vendo meu joelho no chão? Será que Deus está vindo quando eu abro a minha boca para louvar? Será que as coisas vão acontecer como eu sonho, como eu espero? Não, irmão, não é como nós queremos, porque tem coisas que nós queremos que não é o que Deus quer para nós. Tem coisas que nós enchemos o nosso coração achando que é isso que Deus quer, mas é caminhos que vai nos fazer pecar, caminhos que vai nos fazer falhar na presença de Deus. Mas o Senhor, ele já disse: confia em mim, confia que eu vou enviar, confia que quando você sair da sua tenda lá, quando você voltar, irmão, quando você voltar, você vai poder encher as suas panelas, você vai poder encher a sua casa, a sua família, a sua vida vai ser tocada pela presença do Senhor, pelo maná do céu que vai descer e vai inundar os nossos lares, irmão. E quando entramos na presença de Deus, muitas das vezes entramos desligados, muitas das vezes viemos aqui no automático, viemos aqui levado pelo nosso próprio corpo, mas a nossa mente está lá, na conta que tem que pagar. A nossa mente está lá na dispensa vazia. A nossa mente está lá na enfermidade que alguém está sendo assolado. E é isso que o diabo quer, irmão. O diabo quer que você esqueça do que você veio fazer aqui. O diabo quer que você esqueça do que você veio fazer aqui. Você veio aqui buscar ao Senhor para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Você veio aqui buscar o maná do céu para levar para a sua casa, para a sua família se alimentar. E entenda, Satanás, ele não quer que você volte para casa feliz. Satanás, ele quer que você volte para casa derrotado. Então não perca a oportunidade de adorar a Deus e dar ousadia ao diabo, irmão. Não dá ousadia ao diabo de voltar para casa triste, não. Porque aonde você está, como eu disse, aí há liberdade. Você sabia que as preocupações escravizam a gente? Você sabia disso, irmão? Que uma preocupação, ela tem o poder de escravizar você? Todos nós se preocupamos. O problema é quando nós se tornamos escravos das preocupações. Quando a preocupação escraviza um servo do Senhor, ele se esquece que o Deus que ele serve é maior do que a preocupação. Ele se esquece que o Deus que ele serve pode trazer a providência. Ele se esquece que o Deus que ele serve pode trazer a porta aberta. Irmão. E quando eu li essa palavra, eu vi que há uma necessidade de buscar ao Senhor todo dia. E o que mais me chamou a atenção é que quando o maná desce, não é pela tarde, não é pela noite, é pela manhã. Jesus, ele tem que ser a nossa primeira oração. Jesus, ele tem que ser o nosso primeiro pensamento. O nosso pensamento não pode ser a dificuldade. O nosso pensamento não pode ser a aflição. O nosso primeiro pensamento não pode ser a preocupação. Mas tem que ser aquele que pode resolver o problema. A nossa primeira oração, a nossa primeira busca tem que ser para Ele, tem que ser para Jesus.
que é o verdadeiro pão do céu. A partir do momento que eu entrego ao Senhor o meu coração, a minha vida, a minha casa, a minha família, é impossível de eu não ser transformado, é impossível de eu não ser impactado pela glória do Senhor. E eu marquei aqui um versículo que fica Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Em vez de reclamar, você tem apresentado as suas orações? Você tem apresentado os seus problemas? Você tem apresentado aquilo que te preocupa? Você tem apresentado aquilo que tira o seu sono? Aquilo que traz a você ansiedade, preocupação? Você tem apresentado em oração a Deus aquilo que tira a sua paz, irmão? Ou você tem questionado porque não tem acontecido como você quer? Ou você tem questionado quando não aconteceu aquilo que você planejou? Entenda que da mesma forma que Deus ouve a oração, Deus ouve a murmuração, irmão. Deus ouve as reclamações que nós fazemos, e muitas das vezes injustas, porque Deus todo o tempo Ele tem mostrado as suas mãos em nossas vidas. Em todo o tempo Deus tem feito milagres acontecer. Em todo o tempo as portas estão se abrindo para muitos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas tem acontecido milagres no meio do povo de Deus. E outra coisa que eu anotei aqui, já vou encerrar, 8:6, que enquanto o povo dormia, o padeiro trabalhava. Enquanto o povo dormia, descansava, o padeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, estava trabalhando para que quando o povo acordasse, que saísse da tenda, o maná já estivesse lá preparado, prontinho para se alimentar. Você vai levar maná para casa hoje, irmão. Você vai levar provisão para sua casa hoje, igreja. E amanhã, quando você levantar, você vai ter uma resposta de Deus. Amanhã, quando você acordar, você vai ter uma resposta do Senhor. E pessoas que entraram aqui com o coração preocupado, com o coração turbado, com a mente muitas das vezes atordoada, Deus vai trazer paz ao seu coração, e você vai voltar para casa alegre, feliz, sabendo que você é um escolhido de Deus, e que a sua casa vai receber a provisão da parte do Senhor. Se coloque de pé, irmão.